e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Apocalipse 22. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te dar a vida eterna.
Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Deus irá falar contigo. O Altíssimo Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 14 de junho de 2014 e Deus trouxe ao meu coração, após a oração, o livro de Eclesiastes, capítulo 9. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, somente 2 versículos, o versículo 11 e o 12. Diz assim a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 e 12. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos, que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui está mais uma parte, Senhor, da Tua Palavra, que o Senhor pôs no meu coração, Senhor, após a oração, ó Deus. Eu tinha uma outra palavra, meu Pai, para gravar aqui, mas o Senhor pôs no meu coração esta palavra, ó Deus. E que seja feita a Tua vontade, meu Pai, assim na terra como nos céus, ó Senhor. Que seja a guia, meu Deus, do Teu Santo e Bom Espírito, ó Senhor Deus. Porque Tu sabes todas as coisas, meu Pai. Sabes como operar, meu Pai. Sabes como fazer as obras, meu Pai. Ó Deus, me guia, Senhor, através da Tua palavra, na direção do Teu Santo Espírito, e fale conosco, ó Deus. Fale com as almas, ó Pai, que vão ouvir esta palavra, ó Deus. Abra, Senhor, o seu entendimento, ó Deus, e toca, meu Pai, no coração de cada um que vai ouvir a Tua palavra, e estenda, meu Pai, a Tua mão para salvar, ó Deus, para abençoar esta vida que está ouvindo esta palavra e que está orando comigo nesta hora, ó Deus. Toca, Senhor, nestes corações. Ó Deus, toca, meu Pai, também nas enfermidades, meu Pai. Que se chegou o tempo, ó Deus, do Senhor operar. Opera, Senhor, nestas vidas, libertando, meu Deus, das enfermidades, e o Teu nome será glorificado na terra, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Salomão escreveu essa palavra no livro de Eclesiastes. Ele escreveu o livro de Eclesiastes com a sabedoria que Deus lhe deu. E aqui no versículo 11 ele diz: voltei-me
e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Mas o versículo que Deus me trouxe nesta mensagem, que eu nem sei o que eu vou dizer aqui, é no versículo 12, que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Eu tenho uma outra versão desse versículo 12, na versão revista e atualizada, que também me chamou a atenção aqui. Diz assim o versículo 12, na versão revista e atualizada: pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Achei interessante essa interpretação, esse texto, dessa versão. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, o mesmo Salomão dizendo que o homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Todos nós na vida, todo ser humano faz planos. Por isso que o apóstolo Tiago diz, para nós quando formos fazer alguma coisa, que ao invés de dizer que amanhã faremos isso, que amanhã faremos aquilo, ele diz para nós dizermos, se Deus quiser, se o Senhor quiser, amanhã faremos isso ou aquilo. Porque ele diz que a pessoa que diz que amanhã vai fazer e vai acontecer é uma pessoa presunçosa. Porque diz a palavra de Deus que nós somos como a flor da erva. Nem como a erva, mas como a flor. Se você tocar na flor da erva, você vai ver que ela se despedaça toda. De tão frágil que é. E nós somos comparados a um vermezinho. Nós, seres humanos, somos comparados como a traça. A traça, se você encostou o dedo nela, ela se esmigalha. Tão frágil que é. Então a nossa vida está nas mãos de Deus. Todos nós, seres humanos. Deus, ele fez o homem em vaso de barro, para que o ser humano não se vanglorie, para que o ser humano não se exalte como exaltou Satanás, por causa do seu comércio, da sua formosura e da sua inteligência. Satanás se exaltou no céu, e Deus enviou um único anjo que expulsou a serpente para baixo, aqui na terra. Então Deus, ele fez o homem em vaso de barro, ou seja, em carne e osso, para que o homem não se vangloriasse, para que o ser humano não se exaltasse sobre a terra. Então toda a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Tudo que nós formos fazer nesta vida, temos que consultar a Deus. Temos que pedir a direção de Deus. Temos que pedir para que Deus venha na frente, para que Deus venha abrir as portas, abrir um caminho que nós estamos precisando. Deus, ele quer compartilhar conosco. Deus, ele quer nos guiar. Ele é o nosso Pai. Ele quer que nós sejamos dependentes dele. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, e ele mandava o maná do céu, que era uma semente de coentro. Aí eles pegavam aquela semente, torravam e faziam a farinha e preparavam o pão. Só que eles não podiam pegar esse maná para estocar na sua casa.
Eles tinham que pegar o maná e esse alimento servia para o dia. No outro dia eles tinham que colher de novo. Somente no sábado que não. Então nós vemos o cuidado de Deus, que o que Ele quer de nós é a sua dependência. O apóstolo Paulo também diz que a nossa vida, ela está escondida em Cristo Jesus. Que nós não somos donos de si mesmos. Por isso que Salomão diz que nós somos como os peixes, apanhados pela rede traiçoeira. Aqui na versão atualizada diz, pois o homem não sabe a sua hora. Você que está ouvindo essa palavra não sabe a sua hora. A hora que você vai partir da terra. E nem eu sei a minha hora. E também pouco importa eu saber a minha hora. E nem quero saber que hora que eu vou partir. Mas o que importa é que quando o Senhor Jesus vier, nós possamos ouvir a sua voz. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados, transformados num corpo glorificado. Eu quero ouvir esta voz somente. Se eu morri em Cristo, e eu quero morrer em Cristo, em nome do Senhor Jesus, eu quero ouvir a voz do meu Senhor, me chamar naquele dia. Ele me ressuscitará, assim como ressuscitará também aqueles que morreram, que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus. Talvez você pode ficar chocado com esta palavra. Talvez você possa pensar ou dizer, nossa, esse irmão só fala em morte. Esse irmão, por que ele está falando essas coisas? A vida é tão boa, vamos viver a vida. Vamos curtir a vida. Por que eu vou me preocupar com a morte? Pois é, ouvinte. Pois é, meu irmão e minha irmã. Nós temos que nos preocupar com a morte, mas não com o fato de morrer. Não viver preocupado que dia que você vai morrer. Mas a preocupação que ele descreve aqui, que nós seremos apanhados como os peixes, é tendo a nossa vida no altar do Senhor. Tendo a nossa vida andando com o Senhor, em comunhão com Deus, como Moisés andava, como Enoque andava com o Senhor, como Elias andava com o Senhor. Então nós temos que nos preparar. Talvez hoje você não esteja com a sua vida preparada, com a sua vida santificada. Talvez ainda existe alguma fraqueza que te acompanha, um vício, e você ainda não conseguiu se libertar disso. Mas Paulo também escreve aos Hebreus que na nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, você ainda não tem se esforçado no máximo para deixar este vício. E Deus quer que você deixe este vício. Porque Paulo também diz aos Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós estamos aqui nesta terra em preparação, como diz o apóstolo Paulo, é nos preparar, é nos santificar. Todos disputam no estádio, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcancei. E Paulo também diz para nós militarmos legitimamente. Que nós não temos que militar sem ser legítimo, mas temos que militar, lutar com legitimamente. É dessa forma, ou seja, de acordo com as regras do reino de Deus, que nós devemos lutar. E quais são as regras? A santificação. É colocando a nossa vida no altar. É deixar todas as pequeninas coisas, as raposinhas que destroem o vinhedo, e andar com Jesus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Você tem que estar de acordo com Deus. Você tem que estar de acordo com a sua palavra, com a santa doutrina do Senhor, que é a palavra de Deus, que são os seus ensinamentos. Deve-se deixar a mentira, deve-se deixar a ira,
deve-se deixar a lascívia, a glutonaria, a bebedice, a maledicência, o julgamento. Jesus diz em Mateus capítulo 7, não julgueis e não sereis julgados. Da mesma maneira que vos medirdes, vos hão de medir. Ou seja, da mesma maneira que nós medimos alguém e julgarmos alguém, seremos julgados ou seremos condenados. Tiago também diz que um só é juiz e que nós não devemos julgar a ninguém e nem nos queixarmos das pessoas, de alguém, dos irmãos, que nós não devemos falar mal uns dos outros, mas orar por aquela pessoa que está fraca, e não devemos condenar quem quer que seja, porque Tiago diz que um só é o juiz, e nós nada somos apenas servos, e o servo, ele faz somente a vontade do seu Senhor, e a vontade do nosso Deus é não julgar, para não sermos julgados, é perdoar, para sermos perdoados. Se você guarda alguma mágoa de alguém, você deve deixar para que você não venha ter uma vida presa espiritualmente falando. A falta de perdão faz com que a pessoa viva presa na prisão. Ela não tem mais alegria, ela não sorre mais para a vida, porque não liberou o perdão. E Jesus diz na oração do Pai Nosso, perdoai-vos. Se não perdoar, Deus também não perdoará. E quando você não perdoa aquela pessoa, você fica preso na sua vida espiritual, você não cresce. A sua vida fica amargurada, triste, deprimida o tempo todo. E aquela pessoa que você não perdoou também fica presa. Também fica presa. Porque você não liberou o perdão para aquela pessoa. Mas quando você libera o perdão para aquela pessoa, para o teu irmão, para o teu parente, para o teu próximo, para o teu filho, para a tua filha, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó, para a sua nora, para o seu genro. Quando você libera o perdão, quando você perdoa aquela pessoa, ela se solta da rede traiçoeira, ela se torna uma pessoa livre e você também se torna livre. Você consegue escapar dessa rede traiçoeira, que não é somente a morte, mas também a vida espiritual. Você é como um peixe que consegue escapar da rede quando ela é rasgada, quando o seu coração é rasgado diante de Deus, quando o teu coração é rasgado diante daquela pessoa que você não consegue perdoar. Quando você perdoa aquela pessoa, os céus abrem para você. É um romper da rede. Os céus se abrem e Deus passa a ouvir a sua oração. Ele diz em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Muitas vezes Deus não te ouve pela falta de perdão. Por quê? Por que, ouvinte? Por que não libera um perdão para esta pessoa? Olha para esta pessoa. Ela é barro como você. Ela é de carne e osso como você. Todos nós somos falhos. Todos nós erramos. Quando você liberar o perdão para esta pessoa, Deus vai liberar o perdão para você. E Ele vai te tirar desta prisão em que você se encontra hoje. Ele vai te libertar desta prisão. É perdoando que se é perdoado. Aí você vai escapar dessa rede traiçoeira que vem sobre cada um de nós, sobre a face da terra. Mas você pode decidir o tempo que ela vai vir sobre você. Você pode acrescentar anos de vida na sua vida. E em Isaías 38 diz sobre o rei Ezequias. Deus lhe deu muitas vitórias para o rei Ezequias, mas o seu coração se exaltou, se ensoberbeceu.
E o rei Ezequias começou a deixar Deus. Talvez ele tivesse deixado a sua família também, porque ele começou a ganhar tantos presentes por causa das conquistas, porque Deus o ajudou, e ele abandonou a Deus. Ele se esqueceu de Deus. Ele talvez se esqueceu da sua família também. E o profeta Isaías foi lá e avisou ao rei Ezequias que ele estava com uma chaga, uma enfermidade mortal, que ele ia morrer. E o profeta disse para o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E diz a palavra de Deus que o rei Ezequias, talvez ele não pudesse descer daquela cama, mas ele virou seu rosto para a parede e chorou muitíssimo ali. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele se arrependeu das suas más obras. E Deus se compadeceu do rei Ezequias. E ele mandou que o profeta Isaías voltasse lá novamente e dissesse ao rei Ezequias: eu ouvi as tuas palavras e vi as tuas lágrimas. Te acrescentarei mais 15 anos de vida. E ainda Deus deu vitória para o rei Ezequias sobre os seus inimigos. E ainda deu um sinal através do relógio de Acás. Ao invés de fazer a sombra do relógio se deslocar para a direita, fez retroceder. Deus abençoou o rei Ezequias, que se arrependeu. E é isso que Deus quer ver na sua vida. Talvez hoje você se encontre na sua vida com uma nuvem negra em cima da tua cabeça. E você vê que a sua oração não passa do teto. Você não sai dessa amargura de espírito que você se encontra. Você se encontra presa nesta mágoa, nesta angústia. E a mágoa, ela traz tristeza. A mágoa no coração, ela traz amargura. Ela traz enfermidades. A falta do perdão traz enfermidades. E Deus quer te abençoar nesta terra. E se você tiver com o seu coração, continuar com esse coração cheio de mágoas, de tristeza, você vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 31 diz para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele diz: longe de vós toda a amargura, ou ira, ou gritaria. Então essa amargura, essa tristeza no seu coração, essa falta de perdão e a mágoa, ela entristece o Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo, ele se afasta de você. E você fica como Davi, no Salmo 51. E ele dizia: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Davi se tornou uma pessoa amarga, triste, porque ele tinha entristecido o Espírito Santo com as suas más obras. Aqui em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, eu gostaria de ler alguns versículos para você compreender mais esta palavra. Do versículo 22 em diante, é mais interessante a gente ler todo esse texto. Diz assim, Efésios 4, versículo 22. Diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Aqui ele diz assim: pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com seu próximo. Então o apóstolo Paulo aconselha a deixar a mentira e a falar a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não fique o dia todo irada. Não deixe o dia se pôr dessa maneira, irada. Você até pode irar,
Mas você não pode pecar como Moisés pecou. Moisés irou e pecou. E por causa disso ele não entrou na terra de Canaã. Porque Deus não se importa se você está passando pressão por causa das pessoas que estão ao teu redor te deixando irado. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo sobre aquela pressão, eles não se dobraram diante da estátua do rei Nabucodonosor e foram lançados na fornalha de fogo, 7 vezes mais aquecida, só que Deus livrou eles lá dentro da fornalha. Deus livrou eles lá dentro da fornalha, porque eles resistiram ao diabo. E o diabo fugiu. E Deus enviou o seu anjo ali, que representava o Senhor Jesus no meio deles. Moisés já perdeu a paciência, já irou e feriu a rocha. Naquela hora não era para ferir a rocha. Em outra passagem, Moisés feriu a rocha e a rocha deu a água. Só que desta vez, Deus disse para Moisés que não era para Moisés ferir a rocha, mas para ele falar a rocha. Então Moisés tinha que obedecer às instruções de Deus. Não importa se você esteja passando por pressões na sua vida. Não importa se as pessoas estão te deixando irado, irada. Você deve controlar o seu espírito. Diz lá em Provérbios que aquele que domina o seu espírito é maior do que quem toma uma cidade. É o fruto do espírito. É o domínio próprio, a temperança. Então ele diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então isso é dar lugar ao diabo. O inimigo ele quer que você fique uma pessoa irada, aí você vai perder a paciência. Vai descair o seu semblante, igual descaiu o semblante de Caim. Você vai ficar irado como ficou irado Esaú, e acabou abrindo mão do seu direito de primogenitura, e Jacó passou a ter esse direito, que foi mais esperto. Então seja inteligente, não deis lugar ao diabo. Se vier alguma situação na sua vida que vai te deixar nervoso, para. Talvez se preciso conte até 10, clamando: Senhor Jesus, tem misericórdia. Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Senhor Jesus, me socorre. E Deus vai te dar a paz. A paz de Deus seja o árbitro em vossos corações. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas almas em Cristo Jesus. Versículo 28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra que não edifica o ouvinte, nenhum palavrão, blasfêmias. Essas coisas todas devem ser deixadas, porque nós somos servos de Cristo Jesus. Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem, aos que a ouvem. Versículo 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo de Deus. O Espírito Santo. E ele diz assim: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda a malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. No versículo 31 ele diz: toda a amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmias e malícia tem que ser tirado do povo de Deus. Então a amargura ela faz com que a pessoa fique distante, o Espírito Santo se afasta. Aí a pessoa fica sem consolador. Como diz Davi no Salmo 51, como diz também lá em Lamentação de Jeremias. O Consolador se aparta. O Espírito Santo se aparta da pessoa por causa das mágoas no coração, por causa das amarguras, falta de perdão, falta de amor. Aí a pessoa se torna uma pessoa tão amarga
que toda palavra que sai de lá de dentro, do interior do coração, ela vem carregada com veneno mortal, dolorido. E ninguém fica mais perto desta pessoa. Ninguém suporta conviver com uma pessoa desse jeito. Nem o Espírito Santo suporta, ouvinte. Mas há esperança para você. Há esperança. Deus é a nossa esperança. Deus, Ele quer renovar a sua mente em Cristo Jesus. Deus, Ele quer transformar a sua vida antes que você seja apanhado de surpresa como os peixes do mar com a rede traiçoeira. Ele quer transformar o teu interior. Jesus, Ele quer transformar dentro de você. É dentro. A obra de Deus era de dentro para fora. É na raiz do homem. É no interior, dentro do coração. Para que Deus possa entrar dentro do seu coração e habitar, primeiro Ele tem que fazer a limpeza. Primeiro você tem que pôr tudo para fora. Tudo. Todo sentimento ruim para fora. Sabe como você faz isso? Entra no seu lugar de oração. Entra no seu quarto. Como Jesus disse. Tu, quando for orar, entra no teu quarto. E orarás ao teu Pai que te vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Você vai entrar diante desse Deus vivo, que fez os céus e a terra. Você vai dobrar o seu joelho diante deste Deus. E você vai abrir a sua boca ao Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus. E você vai confessar da sua boca tudo o que você sente para Deus. Ninguém precisa ouvir. Somente Deus. E você conta para Deus assim: Senhor, eu não consigo perdoar aquela pessoa que fez mal para mim. Senhor, eu odeio aquela pessoa. Senhor, eu odeio meu pai, eu odeio a minha mãe. Senhor, eu odeio a minha esposa, eu odeio o meu esposo. E você começa a pôr para fora tudo que você tem dentro do seu coração. Tudo que você sente. Toda a mágoa, toda a tristeza daquelas pessoas que fizeram mal para você, que você não consegue perdoar. E você vai colocando para fora, nome por nome. Todos os sentimentos que você tem por aquela pessoa que você não gosta, que te feriu e que te magoou. Primeiro passo, você entra diante de Deus nesta oração e você confessa tudo a Deus. Confessa todos os teus sentimentos de raiva, de mágoa, de tristeza pelas pessoas que você não gosta, que você não consegue perdoar. E Deus vai te dar a direção. Quando você pôr tudo para fora. Lá em Provérbios, em Salmos 32, diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E a primeira carta de João também diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados. Jesus é o nosso advogado, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É pôr para fora cada sentimento que você tem pelas pessoas que te ofenderam. E se você também fez mal para as pessoas, confesse diante de Deus e perdoa. E peça perdão a Deus também. E Deus vai te dar a direção. Se for preciso, Ele vai colocar você diante da pessoa que você não gosta. E Ele vai colocar amor entre vocês. E Deus vai colocar o perdão. E Deus vai colocar o afeto. E você vai abraçar aquela pessoa que você não conseguia perdoar. E aí Deus vai te perdoar também. Aí você vai estar reconciliado, reconciliada com Deus. Talvez hoje você esteja ouvindo esta palavra e o seu casamento também se encontra assim. Você não consegue ter afeto pela sua esposa e a esposa também não consegue ter afeto pelo esposo. É um casamento frio, sem amor, seco, distante, não tem afeto, não tem beijos. Só se encontram na hora do ato sexual e mais nada. Não tem carinho nenhum, nem abraços. Muito menos de pegar na mão
ou dizer eu te amo. Deus quer mudar a sua vida. Para você chegar a ter amor pela sua esposa e ela ter amor por ti, devem olhar nos olhos uns dos outros e pedir perdão um ao outro. E orar também diante de Deus. E pedir perdão a Deus e confessar por tudo para fora. Isso não é apenas em uma vez, ouvinte, irmão e irmã. Não é apenas em uma vez. Você faz isso durante um bom tempo. Faça isso durante algumas semanas ou até meses. Entra no seu quarto e confessa a Deus todos os teus pecados, todas as tuas transgressões e deixa todas as transgressões e pecado, e você vai alcançar de Deus misericórdia e a rede não vai te apanhar de surpresa. Porque você já vai estar preparado e preparada para esse dia. Quando o Senhor Jesus vier te buscar, você vai ser como a virgem prudente que tinha o seu azeite cheio na botija. Porque a falta de perdão impede de entrar no céu. Que Deus vai abençoar o teu casamento, a sua vida espiritual. O Espírito Santo vai vir sobre ti, como veio na vida de Isabel, como veio na vida de Maria, como alegrou Ana, que estava no templo, esperando um filho do Senhor. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso ajudador, mas ele não habita no templo que está cheio de mágoa. Ele não habita no coração que tem mágoas e rancores, que não libera perdão. Ele não habita num templo sujo, onde há pecados de impurezas, sensualidades, prostituição e tantos outros pecados sexuais. O Espírito Santo não habita nestes templos. Mas quando a pessoa se purifica, quando a pessoa recebe a palavra de Deus com mansidão, a palavra de Deus vai enxertando na sua vida. A palavra de Deus vai transformando a sua vida, vai lapidando. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. E a palavra de Deus é a vassoura do céu. Ela vai te limpando. E você vai lendo as Escrituras todos os dias. E você vai lendo, vai comendo a palavra do Senhor, e Ele vai te dando a direção. O Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. E você vai na casa de Deus. E você congrega na casa do Senhor. E você vai nos dias de culto. E você vai estar ligado na videira. Deus vai te dar força. Deus vai te dar poder. Poder para você vencer. Poder para você que ainda não é filho de Deus. Ele vai te dar poder para você ser transformado num filho de Deus, numa filha de Deus. A partir do momento que você toma a atitude de seguir a Cristo Jesus, venha do jeito que você está. Se você fuma, usa drogas ou bebe, vem do jeito que você está na casa de Deus, que é o Espírito Santo que vai trabalhar no seu coração. É a palavra de Deus que vai transformar a sua vida. Você vem como você está, mas você não vai continuar como está, porque Deus vai te dar poder para você ser transformado e transformada. O Evangelho, como diz Paulo, é o poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho não é religião. O Evangelho não é religião, ouvinte. O Evangelho é o poder de Deus. Não é filosofia humana. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito de Deus. Homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus, escreveram a Bíblia. Tudo só tem um diretor, o Espírito Santo de Deus, que inspirou homens santos separados para escrever as Escrituras. E diz lá em Jeremias capítulo 1, que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. Jesus diz em Mateus 24 que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus vai se cumprir.
Diz a palavra de Deus que operando Deus, quem impedirá? Ninguém impede o agir de Deus. Se você entregar a sua vida para Jesus hoje, Ele vai te dar poder, Ele vai transformar a sua vida, mas você deve tomar o primeiro passo, antes que a rede traiçoeira venha sobre a tua vida e te apanhe de surpresa. Como diz aqui no versículo 12 de Eclesiastes capítulo 9, que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna ou traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Quando o caçador está caçando um passarinho, ele põe lá a armadilha, ele coloca o alimento para atrair o passarinho. E o passarinho é ingênuo, não tem malícia. Ele entra debaixo daquela arapuca, daquela armadilha, comendo, daqui a pouco ela cai sobre ele e o prende. E o diabo tem feito isso neste mundo. Ele tem te dado prazer, entre aspas. É um prazer momentâneo, porque todo pecado é prazeroso. Só que diz que os olhos não se satisfazem de ver. E diz que também o inferno não se satisfaz. Não enche. Aí o maligno ele faz as armadilhas. Ele te dá prazer. O prazer das drogas, o prazer do cigarro, o prazer da bebida alcoólica, o prazer de falar mal, o prazer de difamar, o prazer de aborrecer, o prazer de ganhar um dinheiro ilícito, um dinheiro fácil, o prazer de vender o corpo na prostituição, o prazer de mergulhar na prostituição, na pornografia, na internet, o prazer da impureza, os pecados da impureza. Então, essas são as armadilhas que ele coloca. E a pessoa fica presa e não consegue entender por que ela não consegue se libertar disso. Porque está presa. Ele laçou você. Ele te laçou. O diabo te laçou como um passarinho preso debaixo da gaiola, debaixo da arapuca da armadilha. E daí você não consegue sair dessa situação que você se encontra hoje. Está laçada com a raiva, com a ira, com a bebida, com a prostituição, com a fornicação. Daí você se encontra laçado, laçada, presa. Sua vida não vai para frente, não prospera. E não há prosperidade numa vida devassa, numa vida de pecados. Não tem como Deus abençoar. E diz que a vontade do diabo é manter a pessoa presa. Ele mantém a pessoa presa. E ela não consegue se libertar das garras dele. Ela fica como um passarinho preso dentro de uma rede traiçoeira, dentro de uma gaiola, dentro de uma armadilha. E o que liberta essa pessoa é a palavra de Deus. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo também escreveu na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, eu vou ler do versículo 24 ao versículo 26, que diz assim, para você entender sobre esta prisão que o maligno lhe coloca na vida da pessoa. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Ou seja, a vontade do diabo é manter a pessoa presa. Ela fica dormindo, diz aqui, e tornarem a despertar.
desprendendo-se dos laços do diabo. Então o maligno ele coloca um laço e a pessoa fica dormindo, ela não consegue entender. Porque aqui também diz no texto que Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. É a palavra de Deus que vai te libertar. É quando você passa a ler as Escrituras. Ao invés de você deixar a tua Bíblia aberta no Salmo 91, que não vai resolver nada, o diabo vê a sua Bíblia aberta no Salmo 91 e dá risada. Ele usou o Salmo 91 contra Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4. Ele diz, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Jesus disse para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele conhece a Bíblia de cor e salteado. Então a sua Bíblia deixada em cima da estante de uma mesa, onde quer que você que esteja, no Salmo 91, não vai resolver o teu problema. Mas quando você passa a ler a palavra de Deus, quando você ora a palavra de Deus, quando você pega o Salmo 91 e diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Senhor, eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descansarei. Nenhum mal me sucederá, nem praga nenhuma chegará à minha tenda. Então você está orando o Salmo 91. E daí Deus vai te dar livramento. Deus vai te abençoar. Estando numa vida de santidade. Então aqui diz que, como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Ah, como é que está o fulano hoje? Nossa, quem imaginava que ia acontecer isso com aquela pessoa? Nossa, mas estava tudo tão bem na vida dele, na vida dela. Olha só o que aconteceu. Aí vem aquelas notícias de surpresa, como vieram para Jó. Cada um trouxe uma notícia ruim para Jó. Mas por que acontece isso? Porque a pessoa não tem uma vida com Deus. Porque a pessoa não deu ouvido para a palavra de Deus. Aí a rede traiçoeira, ela vem de repente. Diz que como a árvore, aonde a árvore cair, ela ficará. A árvore representa a pessoa. Se ela morrer numa vida de pecado, ela não vai ter como voltar mais para se levantar. Ela vai morrer e vai direto infelizmente, para lá. Direto para o inferno. Mas se ela morreu servindo a Deus, servindo a Cristo Jesus, aí ela não vai ter que se preocupar com a morte, que é parte daqui da morte para a vida. Aí a pessoa morre em paz, salva em Cristo Jesus. Então Deus ele está nos alertando. A nossa vida é assim, ela é passageira. Nós estamos aqui de passagem. A qualquer momento eu posso ser ceifado. A qualquer momento Deus pode me levar dessa terra aqui. Eu não sei até quanto tempo que eu vou pregar o Evangelho. Não sei até quanto tempo que eu vou servir a Deus. A gente não sabe a hora da nossa partida. Por isso que devemos estar preparados. Preparados. Uma vida consagrada a Deus. Vivendo nesse mundo como se não fôssemos desse mundo. Olhando por fé e não por vista. Tendo uma vida de oração diária. Tendo uma vida de leitura da palavra diária. Tendo uma vida congregando, estando na casa de Deus nos dias de culto. É estar preparado como as virgens prudentes que tinham azeite, para que você não seja apanhado e apanhada de surpresa. É andar com Deus como andou Enoque. Enoque andou tanto com Deus. E diz a palavra de Deus que já não era, porque Deus o tomou para si. E Enoque foi transladado. Enoque foi levado para o céu vivo, bem como Elias também foi levado para o céu vivo.
E um dia também Moisés apareceu no Monte da Transfiguração. Eu creio que Moisés foi ressuscitado, já foi transformado. Ele apareceu no Monte da Transfiguração ali. Moisés e Elias. Elias subiu ao céu vivo, Moisés morreu no monte. Mas eu creio que o poder de Deus o transformou. E ele está no céu com Deus. No seio de Abraão, como diz a parábola do Lázaro e do rico. Por isso que devemos estar preparados. Preparados porque nós não sabemos a que hora virá o nosso Senhor. Se é de noite ou se é de dia. Que você possa estar preparado para que essa rede traiçoeira não venha te pegar de surpresa. Jesus disse para reconciliar com o teu adversário depressa, antes que ele te entregue ao meirinho, e ao meirinho ao juiz, e te lances na prisão, e de lá não sairás, até pagares o último ceitil. Deus quer que nós reconciliemos com os nossos adversários, com os nossos inimigos carnais. Reconciliar com o nosso próximo. Reconciliar com aquela pessoa que você não gosta, um parente seu, uma pessoa próxima. Reconcilia a tua vida com esta pessoa. Põe a tua casa em ordem como o rei Ezequias pôs. E Deus perdoou o rei Ezequias e lhe acrescentou mais 15 anos de vida. O que Deus não pode acrescentar na sua vida, se você tomar essa atitude, se você liberar o perdão para aquela pessoa que te ofendeu, se você reconciliar com esta pessoa, Deus pode transformar a sua vida. Deus pode te acrescentar mais 15 anos de vida ainda. Diz que na velhice, aqueles que estão plantados na casa do Senhor, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de vigor. Então Deus promete derramar as bênçãos. Ele diz no Salmo que bom é que os irmãos vivam em união. É como o óleo, e desce o óleo pela cabeça, pela barba de Arão. Ou seja, Deus derrama as suas bênçãos na vida da pessoa que tem comunhão, que libera o perdão, que anda com misericórdia. Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Paulo diz, não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Se você não desistir de fazer o bem, você vai colher o bem. Você vai colher o bem. Jesus só amaldiçoou aquela figueira, porque ela era bonita, mas não tinha frutos. Os fariseus também era a mesma coisa. Jesus disse, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino de Deus. E Jesus amaldiçoou aquela figueira porque a figueira não produzia frutos. Aquele que produz frutos, Jesus disse que ele corta para que dê mais frutos ainda. Mas se não produz frutos, ela é lançada no fogo. É queimada porque não dá frutos. E a nossa vida aqui, meu irmão e minha irmã, é uma vida de produzir frutos. É uma vida de produtividade. Enquanto estivermos vivos sobre esta terra, temos que dar frutos. E muitos frutos. Paulo diz na carta de Paulo a Tito que as boas obras fazem com que nós tenhamos uma vida frutífera. As boas obras trazem frutos. Tiago também diz que a fé sem obras é morta. As boas obras trazem frutos. Talvez você pense, mas eu não faço nada na obra de Deus. Se você começar a fazer as pequenas coisas, você está produzindo frutos. São as pequenas coisas, não são grandes coisas. Jesus disse em Mateus 25, tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Estava nu, me cobriste, enfermo, foste me visitar, preso. Quando você dá um copo de água ao pequenino, você está entregando para Jesus.
Quando você está trabalhando para sua patroa, para o seu patrão com amor, você está fazendo para Jesus. Quando você está orando por um enfermo, você está fazendo para Jesus. Quando você dá um pedaço de pão para essa pessoa que está com fome, você está fazendo para Jesus. E as tuas boas obras são colocadas na balança, como as boas obras de Tabita foram colocadas. E Deus ressuscitou aquela mulher chamada Tabita, lá em Atos dos Apóstolos, porque aquela mulher tinha boas obras. Ela era como Cornélios, tinha um bom coração. E a árvore que dá fruto, ele corta, ele poda a árvore, ele disciplina para que dê mais frutos ainda. E Deus quer fazer de você uma árvore frutífera, para que você não seja apanhado pela rede traiçoeira de surpresa. Ele quer te preparar para você andar com Ele como andou Enoque nessa terra aqui, servindo a Ele em espírito e em verdade. Talvez você pense que a sua vida já acabou porque você está avançado e avançado em idade. Sara já estava avançada em idade, já não podia gerar filhos, e nem Abraão. E Deus abriu o ventre de Sara, e ela teve um filho da promessa chamado Isaque. E nós estamos aqui hoje por causa dessa promessa. O que Deus não pode fazer na sua vida, Deus pode fazer todas as coisas, mas cabe a você dar um passo de fé. Cabe a você obedecer a sua palavra, a ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. É você se levantar, é você ir à casa de Deus e Deus vai falar com você. É você comer da palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. É você louvar este Deus vivo, é engrandecê-lo, porque Paulo e Silas estavam naquela prisão, perto da meia-noite, mesmo com as suas costas chicoteadas, surradas. Mas eles começaram a louvar a Deus. Eles começaram a cantar louvores a Deus. E as cadeias caíram no chão. As cadeias caíram no chão. Foram livres. Foram libertos. Porque estavam louvando a Deus. Mesmo Paulo na ilha de Malta, mesmo a serpente o mordendo, ele não morreu. Jesus disse: se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Cumpriu essa palavra na vida de Paulo. Porque Paulo andava com Deus. Não é para você beber um copo de veneno, de jeito nenhum. Não é para você fazer isso. É o que diz a palavra. Foi o que aconteceu na vida de Paulo. Ele foi mordido por uma serpente, por uma cobra. E essa cobra não fez dano a Paulo. Porque o apóstolo Paulo estava servindo a Deus. Tinha uma obra para fazer naquela ilha de Malta. Era o pai de Públio que estava mal do intestino. E ele foi lá e orou por aquela alma. E foi liberto daquela enfermidade. É o cumprimento da palavra do Senhor. É ir de pregar o evangelho a toda a criatura. Quando fazemos a obra do Senhor, Ele nos poda para que nós possamos dar mais frutos ainda. Se você está servindo a Deus, Ele vai te segurar nesta terra até a sua velhice. Porque você está sendo uma árvore produtiva. Você está agradando a Deus. Quando a pessoa agrada a Deus, ainda que morra, Ele ressuscita como Ele ressuscitou a Dorcas. Porque é uma árvore que produz fruto. Deus só tira a árvore da terra que não produz fruto. Ou então Ele leva para o seu reino o servo que Ele quer livrar do mal aqui nesta terra e salvar a sua alma. Mas a maior parte das vezes, Deus Ele poda a árvore para que ela dê mais frutos ainda. Deus Ele quer que nós sejamos árvores frutíferas, cheios de seiva e de vigor. Na velhice ainda darão frutos. Faz a obra de Deus, porque no Senhor nenhuma obra é vã. Todos teremos galardão da parte do Senhor. Talvez você pense que é coisas pequenas, mas Deus, Ele vê todas as coisas. Não existe obra pequena e nem grande. Todas as coisas estão no controle de Deus.
Quando Elias achou que estava desamparado, que não tinha mais ninguém, que era só ele que tinha feito a obra do Senhor, e que não tinha mais ninguém, Senhor, mataram os teus profetas, só eu restei aqui. Elias, não esquenta a cabeça, meu filho. Tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal e não o beijaram. Deus reservou mais 7.000 soldados do Senhor. Paulo também diz sobre os membros do corpo, ainda que um dedinho seja, a pessoa acha insignificante. Lá em 1 Coríntios ele fala sobre os membros do corpo. Se o pé fosse a mão, ou se a mão fosse o dedo, o braço, dizendo que cada parte do corpo, ouvinte, irmão e irmã, cada parte do corpo tem importância, e nós somos membros do corpo de Cristo Jesus. Cada servo de Deus tem a sua parte. Cada servo do Senhor é uma ferramenta nas mãos de Deus que Ele vai usar na hora certa. É como o soldado. Ele está sempre preparado. Quando é para agir, o sargento ou o tenente ou o capitão dá as ordens. E ele vai e faz conforme as ordens do seu superior. E assim nós estamos conforme as ordens de Deus. Se Ele te mandar, vai, vai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus será contigo. Seja somente como as virgens prudentes. Se encha de azeite. Se encha do Espírito Santo de Deus. Se santifique. Consagre a tua vida ao Senhor, como o menino Samuel foi consagrado pela tua mãe Ana. E Deus falava com Samuel. Eli já estava obeso. Eli, o sacerdote, já não tinha mais a visão de Deus. Não corrigiu os seus filhos que Deus mandou. Já estava com a sua mente cauterizada por causa da glutonaria e do comodismo. E Deus já preparou um outro ali, Samuel. Nós não somos insubstituíveis, meu irmão e minha irmã. Simplesmente temos que fazer a vontade do Senhor. Porque se nós não fizermos, Deus levanta outro em nosso lugar e faz a sua vontade, que ninguém consegue impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Mas se você é uma pessoa que dá frutos, não se preocupe. Deus ele vai te podar, como poda uma árvore, para que ela venha dar mais frutos ainda. Então ele diz no versículo 12 de capítulo 9 de Eclesiastes, que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna ou rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Não deixe o dia mau cair de repente sobre a sua vida. Ande com Deus, que no dia mau Ele te livrará. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Apenas guarde a palavra do Senhor. Santifique a sua vida. Não te estribes no teu próprio entendimento, mas confia no Deus vivo, que te chama para ser o seu servo, você que ainda não é servo de Deus. E você que já serve a Deus, Deus ele quer te podar, para que você vá e dê mais frutos ainda, e o vosso fruto permaneça. Que Deus venha abençoar a tua vida. Que Deus venha transformar e te dar força e poder para você tirar toda esta mágoa do teu coração. Oremos a Deus nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de amor e de misericórdia, meu Pai. Senhor, aqui foi pregada a Tua palavra, meu Deus, mais uma parte da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha dar força, meu Deus, para esta alma vencer, meu Pai, toda a tristeza que está dentro do seu coração. Dá poder, meu Pai, para que toda a mágoa venha sair através da confissão, através da vida de oração na Tua presença, Senhor Deus. Que Teu Espírito Santo venha trabalhar, venha convencer este homem, esta mulher, do pecado, da justiça e do juízo, meu Deus.
Ó Deus, que a tua palavra venha limpar, como o Senhor Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ó Deus, que a tua palavra venha libertar da prisão, Senhor, do laço do passarinheiro, estas almas que estão vindo e orando comigo nesta hora, meu Deus. Senhor, dá poder para serem feitos filhos de Deus, aqueles que não são, e aqueles que são teus servos, meu Pai, dá força, Senhor. Ó Deus, envia, meu Pai, a salvação, envia a força, meu Deus. Não deixa estes teus servos, meu Pai, chegar ao ponto que chegou o sacerdote Eli, não. Não deixa, meu Pai, ficarem cegos, meu Pai, e não compreenderem as coisas do Espírito Santo. Ó Deus, como diz Davi, torna a dar a alegria da salvação. Senhor, que faça, meu Deus, como estes servos e servas do Senhor, na velhice, sejam cheios de seivas e de vigor, e que venham dar frutos, meu Pai. E que os jovens sejam renovados como a força da águia, meu Pai. Que corram e não se cansam, que caminhem e não se fatiguem. Ó Deus, abra suas mentes, meu Pai. Ó Senhor, transforma estas vidas, meu Deus. Ó Senhor, dá sabedoria. Ó Deus de Israel, abençoa estes ouvintes, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus. Toca, Senhor, com o teu Espírito Santo a cada vida, meu Pai. Dá inteligência, meu Deus, entendimento. Desprenda dos laços do diabo, Senhor, estas almas. Pela tua força, meu Deus, pelo teu poder, Senhor. A vontade do maligno é prender as almas, meu Pai, mas a vontade do Senhor Jesus é libertar. O Filho do Homem veio para libertar os presos e cativos. O Senhor Jesus é quem liberta. Ó Deus meu e santo e eterno Pai, liberta, meu Deus, estas almas que estão presas, meu Pai, presos na amargura, meu Pai, na falta de perdão, Senhor. Deus de Israel, liberta, Senhor, por amor do teu nome, Pai. Envia a paz, meu Deus, que vem do Senhor Jesus Cristo. Envia a paz de Deus que excede todo entendimento, meu Pai. Ó Deus, purifica estas mentes, meu Pai. Ó Senhor Deus de Israel, ajuda estas pessoas a caminharem, meu Pai, até o fim. Ajuda, Senhor Deus, pela tua força, meu Pai eterno e santo. Seja com estas almas, Senhor. Seja com a cada um de nós. Santifica, meu Deus, na verdade. A tua palavra é a verdade. Ó Deus meu e santo, guarda, Senhor, estas almas que me destes. Como o Senhor Jesus orou na oração sacerdotal, Senhor. Guarde estas almas, meu Pai, que o Senhor me trouxe a pregar a tua palavra, Senhor Deus. Ó Deus, não deixa serem apanhados pela rede traiçoeira, não, Senhor. Mas guarda, Senhor. Guarda, Senhor. Ó Deus, liberta, meu Pai, de todo mal, Senhor, desta aflição de espírito, Senhor Deus. Ó Pai da glória e santo, passa nesta noite, meu Deus, como o Senhor entrou na vida de Samuel naquele templo. E ele disse, quando ouvir esta voz novamente, diga, fala, Senhor, que teu servo ouve. Ó Deus, apareça nestas vidas, meu Pai. Apareça nas madrugadas, meu Deus. Visita estes ouvintes, meu Pai, pelo teu Espírito Santo. Visita como o Senhor visitava, meu Pai, Adão e Eva no Jardim do Éden à tarde. Visita, Senhor, estas almas, Pai. Visita, Senhor Deus. Ó Senhor Deus vivo. Toma nas tuas mãos cada um, Senhor. Talvez estejam enfermos, doentes, fracos. Dá poder, Senhor. Envia, meu Pai, o poder. Envia os teus anjos para suprir as necessidades também e para curar os que estão enfermos. Ó Deus, toca na vida de cada um, Senhor, que está orando comigo nesta noite. Deus de Israel, e os abençoa, desde agora e para sempre, em o nome do Senhor Jesus, bendito para todos sempre. Amém, Jesus.